antes de terminar aqui a live, olha esse sonho, ó. Pastor, a paz, a paz. O que significa sonhar com ostras pretas, saudáveis, vivas, né? Num aquário seco, sufoco. Em cima de pedras quentes. Essas pedras são pessoas chatas. Dentro de um aquário era numa casa. Então, deve estar havendo problema numa casa. Essa casa é a sua ou do seu parente. Essas ostras são pessoas também. Essas ostras são você. Sonhar com ostras pretas, independente da cor. Mas a ostra preta, ela é rara. Saudáveis, então as ostras são saudáveis. Num aquário, situação. Seco, situação de sufoco, de extrema necessidade ou de necessidades. Em cima de pedras quentes são pessoas emocionais, briguentas, depende de onde a pedra quente está, né? São pessoas, entendeu? Dentro de um aquário, situação, era numa casa, você não sabe qual é a casa, então essa casa é a sua, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu irmão, tá? Tem mais algum detalhe? Porque eu parei para interpretar esse sonho, porque é um sonho forte, ó. Aí você vai interpretando por parte, ó. Pastor, sonhar com ostras pretas, independente da cor, azul, preta, tal. Só que a ostra preta, ela é rara. Saudáveis, então as ostras são saudáveis. No aquário, situação aquário. A situação aquário, piscina, tal, mas só que o aquário é uma situação mais íntima. Seco, necessidade. Sufoco também. Aquário seco. Em cima de pedras quentes. Agora essas pedras quentes são pessoas briguentas ou emocional. A pedra quente pode ser bom e pode ser ruim. Depende do contexto. O contexto é ruim, então elas são ruins, briguentas. Pedras quentes quer dizer pessoas emocionais. Dentro de um aquário, situação. Era numa casa, é a sua. Pedras quentes. Uma mulher sonhou com uma pedra quente e uma fria. Ela disse, pastor, tinha uma pedra quente e uma fria. E eu olhava, e eu botava a mão em uma, estava muito quente. Olhava em outra, era fria. Sim, onde é que estava essa pedra? Estava na minha cama. Era ela e o marido. Ela quente e o marido frio. Isso podia ser vice-versa. Se tivesse na mesa, podia ser na comunhão. Ela e mais alguém. Irmão, mãe. A quintura está ligado à emoção, à força. E a frieza, a estática. Porque o frio é a ausência de calor, só que o calor tem que ser provocado por algo. Este era um aquário. O chinês, onde o aquário estava, era usar para esquentar no frio. Dessas pedras quentes, né? Então não é ruim, não. Que era para aquecer o aquário, né? Era usado por um chinês, era? Então, se é para aquecer o aquário, então é bom. Mas estava vazio o aquário. Está faltando amor. O amor esfriou. O amor do marido esfriou por você. Você esfriou para o marido. Alguma coisa secou. Fonte seca, aquário seco. Muito difícil uma coisa seca ser boa. Mas as pedras eram usadas para esquentar, mas era necessário água. Isso quer dizer briga, confusão. Eu acredito que essa pedra aí é briga, é duas pessoas de cabeça quente. Essas pedras são pessoas. Essas ostras também são pessoas. O aquário seco é uma situação de escassez. Alguma coisa secou. Aí secar está ligado ao amor, que secou, ao carinho, alguma coisa. Tem alguma coisa seca aí. Essas pedras quentes já não é mais para aquecer, porque nem água tem. São pessoas de cabeça quente. Será que é a vida financeira que secou? Será que é a vida emocional? O que é que está havendo? Por que estão brigando tanto? Olha. E essas ostras são pessoas.
Pode ser o marido, a mulher, os filhos juntos. E pode ser um parente próximo, mãe, pai e irmãos. Tem mais alguma coisa a acrescentar? O aquário secou, tá ruim. Peixe sem água, sufoco. No caso é ostra. A ostra, ela é um peixe, é um molusco, né? Mas está ligado à vida sexual. A ostra. Então tem alguma coisa que acabou aí. Tem algo que definir. Agora, se o aquário tivesse com água, as pedras estivessem aquecendo a água e as ostras estivessem na boa, aí mudava totalmente o sentido. Mas as pedras quentes são pessoas quentes. Geralmente pedra, depende do jeito, é pessoa. Então as pessoas estão de cabeça quente. Está faltando água. E se faltar água, falta amor, falta alguma coisa. O dinheiro, faltou carinho, alguma coisa está faltando. Está gerando sufoco. Aí as pedras estão quentes. Pessoas de cabeça quente. E as ostras. As ostras pode ser o marido, a mulher, os filhos, ou só os filhos. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Esse sonho não é bom, não. Você tem que repreender. Você tem aquário? Tem? Se tiver aquário, você enche o aquário. Não, meu aquário é cheio. Esse aquário pode estar ligado à sua família, porque essa casa que você viu não tem identificação. Quando a casa ou qualquer situação que não tem identificação, então essa situação, esta casa, é você. Sonhei com alguém caindo. Quem? Não sei, então é você. Ou alguém próximo. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui se ela vai ter alguma pergunta, né? Pronto. Se ela não tiver, nunca teve aquário, né? Você pode fazer isso numa panela. Deixar por um dia a panela cheia de água. E dizer, não, meu aquário não vai ficar seco, não. As finanças estão ruins mesmo, pastor. Estamos em embate para vender a casa. Vai vender a casa, vai morar onde? Olha aí o aquário seco. Eu não disse a você? Quem que pode dar glória a Deus? Não porque ela está vendendo a casa. Isso deixa você de cabeça quente, tá? Tá faltando água para as ostras. Qualquer situação seco. Olha aí. Quem que pode dar glória a Deus, gente, pelo dom de Deus? Porque a honra e a glória é do Senhor. Deus revela. É o anjo da guarda dela mesmo que revelou. Deus revela para resolver. Evite vender a casa. Cuidado. O aquário é a família de vocês. Eu quero ele em um lugar e ele quer aqui. Olha, embate. Pedras quentes. Olha! Gente do céu, que maravilha, não é? Cuidado não brigar e se separar, homem. Cuidado. As ostras, tem filho, tem filhote, tem? Glória a Deus, pastor, pela interpretação. Olha aí. Glória a Deus. É assim que se faz, porque a honra é de Deus. Então esse aquário está vazio. Eu disse, olha, está faltando alguma coisa aí. Aquário vazio é alguma coisa financeira, né? Brigamos feio por causa da casa. Mandou eu sair do carro no caminho. Gente, nem que se fosse combinado. Se eu tivesse combinado com ela, tu vai falar assim, eu falo. Gente do céu, isso não é maravilhoso? Isso é revelação. Para de brigar. Tanto você quanto ele. Calma, não vai vender as coisas não. Calma, tendo casa a gente sobrevive até com ovo. A casa é o maior patrimônio que um homem pode ter. Eu digo isso porque eu tenho casa desde os meus 15 anos de idade. A casa agora é da patroa. Mas quando eu casar eu dou para a patroa. Mas você tendo casa, você tem tudo.
É. O aquário é uma situação. Gente, tá claro demais. Ó. Ela brigou com o marido dela. E o marido dela se chocou com ela, pedras quentes. E aí mandou ela descer do carro. Calma, ele tá com cabeça quente também. Olha, tenha calma com o seu marido. Homem quando tá afetando ele, vira brigamos feio, pastor, por causa da casa. Mandou eu sair do carro no caminho. Eu não falei? Gente, isso não é maravilhoso? Diga, não, vamos ser sinceros. Isso é maravilhoso. Por quê? É um sonho, é o anjo da guarda dela que está mostrando. As ostras, eu quero saber se ela tem filho, se ela não tem. Deixa eu ver se ela tem filho. Rapaz, que maravilha. Você tendo casa, meu amigo, até um ovozinho dá para você... Tá entendendo? O importante é ter casa. A casa, o seu lugar onde morar. Cadê? Ela disse se tem filhos, se não tem, cadê ela? Tem filhos? Tem? Não venda não. Calma, mulher. Primeiro, para alguém comprar uma casa no tempo de hoje é difícil. Aqui onde eu moro é péssimo. Difícil acesso. Ele é um homem bom. Eu odeio este lugar. Eu tenho filhos não. É bom você ter filho. Calma, mulher. Calma. Não é assim não. A gente faz o que pode. Tem mulher que nem tem casa, nem tem macho. E tu tem um macho e tem a casa. Ei, calma. E homem é bruto. Qualquer homem é bruto. Pastor, ou quando eu estou com as contas na igreja, meu amigo, eu não quero nem conversa. Tá entendendo? Homem, quando está com conta, é um bicho. É um bicho bruto, ignorante mesmo. Não venha dar uma de santinho, não. Um homem, principalmente. Então, calma. Tem que vender a casa. E você acha que vender casa é fácil, Vender a casa. Eu conheço um cara aqui que faz 10 anos que está para vender a casa por 120 e não vende. Homem, não existe nada difícil na vida, não, rapaz. Difícil para tudo, pastor. Para ir para a igreja, mercado, tem que subir escada. Você está sendo ingrata. Você está forçando a barra. Quantas pessoas não têm casa, mulher? Você tem que ter filho. Calma. Na vida a gente faz o que pode. Faça um voto a Deus. Aí você compra uma casa. Depois que comprou uma casa, vende a sua. Pode dar o pulo do gato. Mas não é assim, botando o pé no bucho, não. É difícil para tudo, pastor. Mas você está sendo ingrata, minha irmã. Está sendo ingrata. Quantas pessoas não têm casa? A minha sogra tem quase 60 anos, a minha gatona, a sogrona. Nunca teve uma casa, mora de aluguel até hoje. Eu tenho casa desde meus 15 anos de idade. Meu pai deixou 3 para mim e eu construí um antes dele me dar. A casa é tudo. Você está sendo ingrata, mulher. Calma. Botando o pé no bucho aí. Não é assim não. Vou vender essa casa por 100 mil. Comprar outra. Se fosse assim era bom demais. E você corre o risco de vender uma e não conseguir comprar outra. Vou te dar a dica, tá? Você entra num programa desse da Caixa, Minha Casa Minha Vida, essas coisas, mas não compra esses embrião não, que parece uma catatumba. Aí você compra uma casa. Aí depois que você comprar uma casa, aí você vende a sua. Eu tenho alguns amigos meus que fizeram isso. Primeiro eles compraram a casa, ou você vai para aquela casa de conjunto, que esse pessoal ganha a casa e vende por 10 tons. Isso é um fato. Não pode vender não, mas o cara compra assim mesmo. Aqui na minha região, os caras só passam 1 ano, 2 anos com casa e vendem e vai se lascar. Não vai brigar com o marido dele, não, porque o homem é bruto. Olha, a mulher tem que conhecer o bicho chamado homem. Não é toda hora, porque a gente não pode tratar as pessoas por momento. Porque todo mundo tem seu momento. Não é verdade? Mas um homem bruto, ele manda se fuder na hora, na frente de todo mundo. Então, ele se zangou, ele ficou irado, mandou você descer do carro. Você corre o risco de perder o marido e perder a casa. Calma. O homem fica querendo. Às vezes a gente quer dar uma coisa para a mulher, mas às vezes a condição não está dando. O Brasil não está ajudando. A turma está fudendo o Brasil. Não entendeu ainda não?
A turma está fudendo o Brasil, a palavra certa é essa. Quem acreditar, acreditou, quem não acreditar, se lasque. Agora, não faz pressão não. Não acaba perdendo o marido, que o cara vai ficar, sabe de uma coisa? Se dane. Eu já vi casal se separando, construindo. Vai construir, as dívidas vêm, o pedreiro, não sei o que lá, tal, aí começa a brigar. Não, você já tem o principal, que é o marido, já tem o principal, que é a casa, não importa se é longe, se é perto. Agora falta ali filho. Se você quer fazer um filho ou quer criar cachorro, é outra coisa, né? Mas aí se você tiver um bebezinho, tá entendendo? O bebê já traz a sorte. Quem sabe o bebê não traz a sorte e a casa. Cada filho que você tem traz uma sorte. Então calma. O aquário está seco. As pedras estão quentes. O anjo da guarda está dizendo isso para você. Vão acabar se chocando e brigando feio. Aí depois a miséria está feita. Um homem desse perder a cabeça. Aí entra a justiça no meio. É a lasqueira geral. Acabou. Depois que a justiça entra no meio, o cara não volta mais nunca. Então assim, calma. Ele está com a cabeça quente, que ele quer se mudar. Mas não é tão fácil comprar uma casa assim. Se fosse, todo mundo tinha. Estou dizendo a você que minha sogra tem 60 anos, nunca teve uma casa, e ela trabalha de dia, de noite, de dia e de noite. Então não é tão fácil assim. Quando Deus dá a sorte, você compra logo duas. Mas eu compro um terreno. Estou te dando a dica, tá? A gente está só conversando. Muito obrigado por conversar comigo. Obrigado mesmo. Tá? Você compra um terreno. Aqui tem terreno na minha região, R$400 por mês. O cara compra 2 terrenos, 800. Aí faz a sapata, faz um muro. Tá entendendo? Aí você vai dar o pulo do gato. E quando você tiver a outra casa com muro, aí você vai para lá e vende essa daí. Mas vender a casa para morar de aluguel, ou para ir assim na tora, no doido, e lugar ruim sempre tem, mas depende. Eu tenho um amigo meu que comprou casa que ninguém dava nada, hoje é 1 milhão, 2 milhões cada casa. Tem uma rua aqui perto da minha, que você com 30 mil você compra uma casa, 30 mil. Aí agora o prefeito fez uma avenida, pode chegar com 1 milhão. A avenida, os carros estão tudo passando por trás. A rua velha só tinha maconheiro. Então assim, você pode comprar uma casa de conjunto, habitacional. Tem muita gente querendo vender. Eles não podem vender no papel, mas pode vender por debaixo dos panos. É a dica que eu dou para você, tá? Às vezes, divórcio, essas coisas, o cara quer vender. Casa de conjunto feita habitacional. Você pode comprar pela Caixa, mas eu acho a Caixa muito careira. Porque uma casa já parece um ovo, 180, 200 mil, tal. E também você pode comprar um terreno e cercar esse terreno, depois você faz uma sala, tal. Ou você pode optar mesmo pela Caixa, mas para você optar pela Caixa, você vai ter que ter 10 ou 20% de entrada. Tá entendendo? Mas assim, não vai acabar com o teu casamento fazendo fogo. O homem é bicho. O homem é bicho. Se faz pressão no homem, o homem vira um bicho. Vocês são muito mais controlados do que a gente. O homem está devendo, cartão. Deixa o cara quieto. Não quer, vai se danar, porra! Diz mesmo, porque o cara está com a cabeça quente. Tá entendendo? Então assim, aí acaba muitos casamentos por isso. Porque o homem agride, a mulher mete na penha e já era. Se uma mulher meter um cara na penha, só se for um otário, ele não volta nunca mais para ela. Sabe o que é nunca? Nunca. Ela ganhou, ela vai botar ele preso, ele vai passar uns dias na prisão, ela vai ganhar, vai dizer que fodeu ele, tudo bem. Mas quando ele sair, ele não olha nem pro rosto dela mais. O homem ruim, mulher não bota na penha, não. Eu nunca vi homem ruim, mulher botar na penha, não. Bandido. Mulher só bota homem na penha quando o homem é bom e erra. Bem, é essa a realidade que eu vejo. Se alguém me provar o contrário, né, é o cara que perde a cabeça, manda ela se danar, agride ela. Tá errado? Tá. Mas bandido, mulher não bota na penha de jeito nenhum. Mas aí, se a mulher botar o homem na penha, ela pode dar adeus para o homem. E os outros também. Porque ninguém vai querer mais não. Vai dizer, ih, aí peidou na penha. Não. Então assim,
Para evitar esse choque com macho, não vá pensar que tem macho delicado, isso é tudo fantasia. Eu conheço pastor brabo que nem o siri na lata. Não existe. E esses mansos são os piores que tem, que mata na unha. É só manso, só na frente de todo mundo. Bom dia, boa tarde, tudo, ó, lorota. Quando o cara tá com a cabeça quente, devendo a todo mundo, ele vira um bicho. E se a mulher ficar enchendo o saco dele, ele manda ela e todo mundo se lascar. O homem é doido. Então, assim, para evitar o choque, as pedras quentes, evite pressão. Você não já tem a casa? É longe, depende. Longe. Eu tinha uma tia que, onde eu moro hoje, ela ganhou uma casa. Ela não veio porque era longe. Ela não sabe nem onde é a casa mais hoje. Então, sofreu muito sem casa. Muito, muito. Se não fosse o filho dela que fizesse a casa para ela, ela ficava na rua. Mas aí, esse negócio de longe depende. Depende. Hoje com Uber, R$10, 15, você está onde você quiser na cidade. Então, depende de muita coisa, né? E outra coisa, nem pastor gosta de morar perto da igreja. Me mostra um pastor que gosta de morar perto da igreja. Só um. Por quê? Os pastores que moram perto da igreja, eles não têm vida. Os irmãos na casa dele de dia e de noite, de dia. Nem pastor gosta de morar perto da igreja. Que o cara diz, rapaz, eu não tenho nada que fazer, eu vou para a casa do pastor. Olha! Então, assim, às vezes morar longe até é uma benção. Entendeu? Então, assim, pense bem, pedras tão quentes, essas ostras aí, é sua família. Esse aquário é a sua vida. Água seca, sem água, alguma coisa, problemas financeiros todo mundo tem. O Brasil, ele está passando um problema muito grande, mas Deus, ele socorre os seus servos, porque existe um Deus. E essa conversa que eu estou tendo, o que você acha que está do outro lado aí? O que você acha? Me diga. Então, presta atenção. Tem mulheres muito sábias. Minha mãe era uma. Quando meu pai estava bravo, ela dizia, teu pai está de pé virado, fique quieto. Ela já avisava quando eu entrava em casa, para a gente não se chocar, que era 2 machos, né? Eu estive conversando com a Hermenegilda. A Hermenegilda é uma das mulheres sábias. Ela estudava o marido dela, ela, tá entendendo? Essas mulheres antigas, elas sabem lidar com o homem. Porque homem é bicho. Homem você bota ele na mão, ele come na sua mão, mas se você souber lidar com ele. Mas se a mulher ficar enchendo o saco do cara, o cara manda ela tomar naquele canto. Manda! Pode ser a melhor mulher do mundo, pode ser pastor de igreja. Por quê? O homem é cabeça quente. Quando o homem deixar de ser cabeça quente, que ele está muito delicado para ser cabeça quente, entendeu? Então, calma, ele não vai ser ruim por causa disso não, tá? Meu coração se aliviou, pastor, depois da sua interpretação. É o anjo da guarda que deu essa interpretação para você. É o seu anjo da guarda. Você já tem um principal, mulher. Você já tem um homem que a maioria das mulheres que está aqui no site não tem. Você já tem a casa. Eu sei que não é num lugar Copacabana, Palace, mas é a sua casa. Entendeu? Trate bem dela que Deus dá outra. Deus dá outra para você. Não dá para fazer pressão nos dias de hoje. Não dá. Porque a situação não está assim muito favorável para investimento, para comprar. Eu tenho amigos meus que faz 5 anos que estão com a casa para vender. 5. Não aparece comprador. Quando aparece é pela caixa, mas o cara não tem a entrada e fica comendo merda, falando besteira. A solução é você procurar uma casa de conjunto, desse habitacional, eles vendem. Eles não vendem oficial, mas vendem por baixo dos panos. E também comprar um terreno, e desse terreno você começar a fazer alguma coisa, construir alguma coisa. Entendeu? E clamar a Deus, que o Deus, ele é poderoso para te fazer prosperar em qualquer tempo. Mas aí, o sonho está mostrando, as pedras estão quentes. As pedras estão quentes.
Faltou água no aquário, as ostras estão sufocadas. Calma, mulher. Um cheiro. Ó, cuida bem do teu marido, tá? Hoje é tão difícil ser marido, porque principalmente quando o cara banca a família, é conta, é água, é luz, é gás, mas isso é um prazer. O homem tem que ter prazer em pagar. Prazer em pagar e dar coisa boa. Mas o cara não tem, entendeu? O cara fica, calma, e vamos embora, vamos com fé em Deus, ser valentes, né? E aí, se não puder nem tocar no assunto, deixa, não está com a casa? Calma. Ou você acha que alguém vai comprar uma casa dentro de um buraco e você vai, com esse dinheiro da casa de dentro de um buraco, você vai comprar no centro da cidade? Não compra, não. Pastor, essa casa aqui dentro desse buraco é 120. Pô, vou vender essa casa para comprar lá no bairro Nobre. Lá no bairro Nobre é 1 milhão. O cara deu, vou vender. Agora teve uma amiga minha, que eu conheço essa amiga há muitos anos. Ela é viúva, né? Ela quase se tornou sogra, mas ela deu o pulo do gato. Ela mora aqui perto da minha casa. Aí fizeram lá do outro lado um conjunto habitacional. Então ela pegou a casa do conjunto habitacional. Aí ela vendeu a casa dela. E com a metade do dinheiro pagou a casa lá do conjunto habitacional. E a outra metade ela reformou e foi morar num lugar melhor. Aí, foi o pulo do gato. Mas isso demorou o quê? Uns 5 anos. Uns 5 anos. Ela conheceu lá o cara que vende lá as casas. Foi lá conversar, conversou, foi lá, veio cá, entendeu? Mas se você tem uma casa, tem um marido, você é rica. O que está te faltando é apenas filhos. Se você puder ter filho, tiver na idade de ter filho, aí você tem seu filho. Não importa não. E tenha orgulho de você morar. Quando eu fazia teologia, eu morava numa ruazinha bem pequenininha. Aí vi os pastorzão com os carros me deixar em casa. O senhor mora aqui? Eu digo, moro. Nesse bequinho aí? Eu disse, mas era o meu beco. Eu cresci nesse beco. Eu morei nesse beco e dormia nele. Que ele chamou a rua de beco, né? Mas era o meu beco. Entendeu como é a coisa? Mas a turma costuma assim, fulano mora em condomínio fechado. Tudo bem, né? Se puder morar, more. Tá entendendo? O seu carro é um Fusca? O meu Fusca. É o meu Fusca. Ou seja, eu não ando a pé, eu ando de Fusca. Você tá me entendendo? Não, mas eu devia ter uma Haluca, eu devia ter uma BMW. É o meu Fusca. Aí o pastorzão lá com o carro lá automático, nós não posso subir nessa sua rua não, nesse beco. Acabou comigo, não foi? Acabou não. Eu digo, é o meu beco. Aqui tá bom, rapaz. É porque tem muita lama. Tem um bocado de lama, Nada não, eu subo. A gente não pode ter vergonha daquilo que é. Onde mora, se você mora na comunidade. Agora, se você puder sair, é outra coisa. Mas tem que saber sair. Entendeu? E às vezes um lugar um pouco afastado, mas não tem perigo. Mas é seu lugar, é o seu ninho. Entendeu? É o seu homem. Pastor, eu queria um marido assim, tipo Tom Cruise, tipo o pai de Cris. Tudo bem. Mas vê o cara ter um caquinho de marido que dá para ir levando, um beijinho ali, outro acolá. É melhor um pássaro na mão do que um gavião voando, não é verdade? Aquele é um bichão, mas não é seu. Entendeu? Então, graças a Deus que você tem um maridão, tá? E tem a casinha. E eu acho que tem uma coisa que você pode fazer sem, não sei a sua idade, a sua realidade, que pode mudar a sua sorte. Faça um menininho, faça uma criancinha, Gugu e Dadá. Aí a criancinha traz a sorte. Tudo é sorte. Quando Deus dá a sorte, a gente faz um prédio. Sem sorte, a gente não sai do lugar. Deus é maravilhoso com a tua vida, tá? Compreende o teu homem, ele estava de cabeça quente. Porque às vezes o homem fala uma besteira, depois fica com a cabeça quente, pensando, né?
Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Tá? Um cheiro. Ó, esse sonho é muito significativo. Quem deu esse sonho para você foi o anjo da guarda. E como ele não pode se meter na sua vida por causa do livre-arbítrio, ele codifica tudo. E é um código perfeito. Pedras quentes, ostra, né? Olha. Aí aquário, sem água. Ó, ele criou toda uma cena e fez você sonhar de noite. Deus te abençoe e te ilumine. Tchau, 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 tchau.